No Acontece desta semana entramos no admirável mundo da ciência e das cores. São hoje nossos convidados Ruben Pastilha e João Linhares. São investigadores do Centro de Física da Universidade do Minho, o único laboratório do país especializado em visão das cores. E hoje falamos em concreto de daltonismo. O daltonismo é uma dificuldade na percepção das cores comparado com aquilo que se considera um observador normal. Nós temos 3 sensores na retina para as cores, tipicamente sensores na zona do azul, do verde e do vermelho, e quando há alterações a estes sensores ou falta um deles, nós temos aquilo que se chama o daltonismo. Há variantes de daltonismo, não é uma só, há várias combinações possíveis, mas alterações a esta visão normal das cores é que se considera o daltonismo. Um daltónico pode distinguir essencialmente ou ter dificuldade na distinção de cores na zona dos azuis, dos verdes e dos vermelhos, que é onde temos os sensores. E há nomes específicos para esse tipo de daltonismo. Daltonismo aqui acaba por ser um guarda-chuva que abarca estas condições todas. Então, um daltónico pode confundir, por exemplo, um verde com um vermelho, um castanho com um laranja, pode confundir um azul com um cor-de-rosa. Isso também é possível, depende da dificuldade que tem ou da deficiência que manifesta. A explicação é-nos dada pelo barcelense João Linhares. É professor auxiliar no Departamento de Física da Academia Minhota e, juntamente com o investigador e também professor Sérgio Nascimento e ainda Ruben Pastilha, mestrando na área da optometria e ciências da visão, pretende desenvolver lentes coloridas que ajudem os daltónicos a distinguir melhor as cores que tradicionalmente são confundidas, como explica Ruben Pastilha. As lentes, elas não vão fazer ver as cores que faltam ao daltónico. Diante das cores que eles veem como iguais, vamos ajudar a aumentar a diferença entre essas cores. Ou seja, os daltónicos não passam a ver as cores corretas, tais como são na realidade, mas conseguem distingui-las melhor. O que eles veem são as cores que eles têm disponíveis, as cores que é possível eles verem, mas de tal forma distorcidas que já não vão confundir aquelas que seriam iguais ou muito próximas para eles. São, no essencial, lentes com cores para tentar ajudar estas pessoas para melhorar o dia-a-dia dos daltónicos. Nós podemos pensar nestas lentes como umas lentes dos óculos de sol, que são coloridas, que podem ser mais escuras, mas que têm uma cor associada. E aqui a cor é a parte importante porque isso significa que vão filtrar a luz de uma maneira muito específica. Acaba por ser um filtro colorido especializado. A criação desse filtro em lentes de contacto é muito mais complicada. É mais simples, apesar de complicada, é mais simples em lentes oftálmicas e esse é o objetivo primário, é criar uma espécie, por exemplo, de lupa de mão ou até tipo óculos de sol, em que a pessoa utiliza em situações pontuais. Não é para andar na rua com eles, não é para conduzir com eles, mas em situações pontuais para melhorar a sua visão das cores, para ajudar na distinção das cores. E o objetivo, para já, primário, é chegar a essas lentes. Porque, mais uma vez, a introdução nas lentes de contacto é muito mais complicada porque seriam necessários muito mais passos, porque como é um produto médico que entra em contacto direto com o olho, é necessário que haja muita mais validação a nível de investigação, se há efeitos secundários, se não há, se há reações positivas, negativas. Na lente oftálmica não há contacto com a parte biológica, digamos assim, é só sensorial e aí a validação é mais simples. Assim sendo, no âmbito do mestrado que está a desenvolver, sob o mote Filtros Cromáticos para o Daltonismo, Ruben realizou um estudo junto de 13 pessoas que sofrem desta alteração genética. Nós agora estamos a trabalhar só com dicromatas, que são daltónicos que têm apenas 2 tipos de sensores, que são 3 da cor, estes só têm 2, e temos selecionado dicromatas que de alguma forma trabalham com cor. E para essas pessoas existe uma maior necessidade de uma ajuda com cores, neste caso nas lentes. Está a desenvolver um estudo com daltónicos que lidam diariamente com a cor e, portanto, para eles é essencial. Quais são as principais preocupações, no fundo, que eles lhe transmitem ou em termos de dificuldades que têm
Uma das dificuldades mais comuns, que para nós foi uma surpresa, muitos alegam ter dificuldade em discriminar a cor dos LEDs do telemóvel ou de aparelhos eletrónicos, luzes de aviso quando está carregado ou alerta. Porquê? Porque estas cores normalmente são ou verde, ou amarelo ou vermelho, e eles confundem. E são cores que são exibidas numa luz muito pequenina. Então os daltónicos não podem recorrer às outras pistas que eles costumam usar no dia-a-dia, porque apesar de eles confundirem as cores, eles conseguem identificar corretamente as cores porque usam outras pistas. Que tipo de pistas já agora? Por exemplo, de forma, de luminância. Alguns objetos, eles sabem que é amarelo, para eles veem amarelo, mas sabem que têm que dizer que é verde para nós, porque é um amarelo que pode aparecer um pouco mais escuro, geralmente. Então, onde nós vemos verde, para eles é um amarelo mais escuro. Eles aprendem a chamar aquele amarelo mais escuro de verde. A investigação em ciência é demorada, implica errar, corrigir, dar passos atrás para poder depois avançar com mais firmeza. Este estudo na área do daltonismo é, por isso mesmo, muito vasto. Basta pensar que começou há cerca de 10 anos. Os investigadores dão-nos conta do ponto de situação do estudo. Nós já selecionámos os participantes do estudo e já fomos ao local de trabalho de alguns desses participantes, tentar avaliar as condições e recolher os dados para poder, de seguida, fazer o cálculo do espectro das lentes. A fase seguinte é de produção para testar e validar as lentes, como explica João Linhares. Em termos de produção, será a parte até mais simples do processo. A parte mais complicada será depois, onde vamos validar as lentes junto dos daltónicos, em que os daltónicos vão colocar as lentes que nós lhes dizemos que são fantásticas e eles nos vão dizer se são fantásticas ou não. Mas isto, para que se perceba, passa por todas estas etapas para chegar ao produto final em que realmente o produto que foi idealizado ou a lente que foi idealizada efetivamente cumpre com o projeto ou o objeto que estava destinado. E isso vai ser, por isso é que o Ruben estava a falar, nós termos ido ao local dos daltónicos para analisar o ambiente em que eles estão imersos, no fundo, para desenhar as lentes especificamente para aquela tarefa, em que eles depois nos vão dizer se de facto a lente funciona ou não. A nossa expectativa, obviamente, é que vai funcionar, e acreditamos nisso, mas vai haver essa validação, se quisermos dizer, científica, com procedimentos científicos, mas após a produção destas lentes, eles vão utilizá-las nas tarefas específicas que definiram para cada um, e aí nós vamos ter um feedback real que nos vai dizer funciona, não funciona, quais são os limites, o que é que podemos melhorar. E aqui importa sublinhar que estamos a falar de lentes ajustáveis ou, se quisermos, personalizadas, consoante as especificidades e características de cada daltónico. Um dos fatores importantes desta lente é a especificidade. Estas lentes, elas são específicas de tal forma para o trabalho, para as condições de iluminação onde o daltónico está e para a visão daquela pessoa. E é isso que marca um pouco a diferença. Okay. É quase como para óculos normais quando ajustamos a graduação. Só que em vez de graduação, ajustamos o espectro da lente. O objetivo passa por chegar depois à comercialização, mas antes disso, até ao final do ano, as lentes devem estar em fase de testes e validação. Os números mais consensuais apontam para que, em Portugal, entre 8% a 10% da população seja daltónica. A problemática manifesta-se, sobretudo, nos homens. É uma questão simples de genética. Basicamente, as mulheres são portadoras e se transmitem esse gene portador ao homem, ele manifesta-se. As mulheres, para se manifestarem, têm que ter 2 genes específicos que manifestam essa patologia, o que é muito menos provável do que tendo apenas um. A explicação do barcelense João Linhares a propósito do daltonismo, juntamente com Sérgio Nascimento e Ruben Pastilha, pretende desenvolver lentes coloridas que ajudem os daltónicos a distinguir melhor as cores que tradicionalmente são confundidas. Trata-se de um trabalho assente na investigação e também na ciência e que tem sido apresentado entre pares em vários congressos internacionais. É também um trabalho de que lhe demos conta no Acontece desta semana.